Olá, amigos do All Sport, Rodrigo Matos aqui na nossa coluna de quarta-feira. Dê uma curtida aí no canal do All Sport no YouTube. Vamos falar sobre essa volta da seleção, longe dos braços do povo, digamos assim, em meio à pandemia. Por que tem essa desconexão hoje da seleção com o torcedor brasileiro e tem até uma ameaça de você não ter um jogo da seleção transmitido na televisão, que é o jogo contra o Peru? Bom, primeiro o Brasil volta agora contra a Bolívia, na estreia das eliminatórias no Brasil, e depois tem um jogo contra o Peru, em Lima. Esse primeiro jogo está garantido que vai passar não temos torcida, como sabemos, pandemia e tal. Nesse primeiro jogo temos uma garantia de transmissão pela Globo. O segundo não tem essa garantia, porque há uma questão nova de venda dos direitos dos jogos das eliminatórias da Copa e ainda não há um acordo de nenhuma televisão aqui no Brasil para transmitir. Mais do que isso, você tem uma desconexão da seleção brasileira com o público. E por quê? Ora, mais uma vez o campeonato não para, o cenário que a CBF tinha prometido melhorar, mas não melhorou, com a pandemia até piorou. Então você teve uma convocação de jogadores importantes de Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense, vários times aí desfalcados, Atlético Mineiro, enfim, tanto pela seleção brasileira quanto de outras seleções, né, jogadores sul-americanos. E aí quando essa coisa está criando cada vez uma relação mais desgastada da seleção. Quando o Tite vai convocar, o torcedor fica torcendo para o seu jogador não ir, para não prejudicar o seu time. Preciso lembrar que o clube é a raiz do interesse do torcedor com o futebol. Então, quando você vai contra o seu clube, você começa a criar um inimigo ali. A CBF que está fazendo é transformar a seleção em inimiga. E aí, além de você tirar para o time principal, por 3 jogos, alguns times, no caso do Flamengo, 4 jogos, você ainda tem outra convocação de uma seleção sub-23 para jogos treinos. Então, o que é uma seleção sub-23? Ela vai jogar a Olimpíada no ano que vem, um título que não é mais importante, na verdade nunca foi, né? Em futebol a Olimpíada não é um título relevante. Você está preparando um time durante 1 ano e meio, mais tempo do que isso, com amistosos desgastantes, tirando jogadores que estão atuando no Campeonato Brasileiro, caso do Verón, por exemplo, no Palmeiras, caso do Ramon no Flamengo, enfim. Você ainda cria um outro negócio para jogos treinos, e você vai tirar os jogadores por mais tempo. Porque a CBF só pensa nas suas seleções, deixa completamente de lado o Campeonato Brasileiro, que ela é a organizadora e deveria cuidar, e desfalca os times, e aí vai criando esse atrito cada vez maior com a seleção. E aí, para completar, você ainda tem uma ameaça de não ter o segundo jogo na televisão. Então, a CBF pode achar que está privilegiando o seu produto, né? Porque a seleção brasileira é o que lhe dá dinheiro, né? O brasileiro não lhe dá dinheiro, mas na verdade ela está dando um tiro no pé, porque a longo prazo você está cada vez mais desgastando essa coisa dessa ligação da seleção com o torcedor. Sabe-se lá o que vai... Eu ainda não acho que haja um desinteresse total pela seleção, como alguns jornalistas defendem, mas o interesse sem dúvida está caindo. E ainda mais quando o time não engata, né? Não tem jogos brilhantes, mas mesmo quando vai bem, o torcedor não se empolga, porque você está criando essa inimizade a cada convocação com o torcedor, e ainda com convocações extras que não valem para nada, como essas da seleção sub-23, né? Eu acho que a CBF precisa repensar isso, ainda mais com essa possibilidade de não ter um segundo jogo, né? Vamos ver se aí vai ter uma compra antes, porque transformar a seleção em inimiga do público não é boa ideia nem para os negócios, que é no que a CBF principalmente pensa. Um abraço, até mais, até a próxima quarta-feira. Uau!